Você sente que precisa dar conta de tudo, filhos, casa, trabalho, casamento, autocuidado, a resposta for sim, talvez você não esteja priorizando o que realmente importa para você. Eu sempre quis dar conta de tudo, de casa, cuidado com as filhas, meu marido, meu autocuidado, sempre quis dar conta, né, de tudo sozinha. Mas chega um ponto da nossa vida que a gente vê que isso é impossível, porque se você continuar nisso, o seu corpo ele vai desistir primeiro do que a sua mente, porque não sua mente vai estar ali trabalhando toda hora, todo o tempo, não, você tem que fazer, e não pode esquecer de fazer nada, no final do dia você está esgotada, sem força, mas chega um ponto que o seu corpo não consegue mais, ele não reage mais, porque a sua mente ainda vai estar ali, mandando você fazer, sendo que seu corpo já não aguenta mais, né? Porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo, muitas coisas que são desnecessárias, né? A gente tem, né, essa dificuldade de delegar tarefas. Eu tenho uma dificuldade enorme disso, muito grande. Graças a Deus, hoje em dia eu já melhorei bastante, mas eu sempre tive esse problema em delegar tarefas, porque eu tipo, coloquei como, se eu fizer, eu controlo como é que aquilo vai ser feito, como vai ser o processo e se vai dar certo ou não. Por quê? Porque eu estou controlando tudo. Então, muitas vezes, o problema da gente querer delegar as tarefas a outras pessoas é porque a gente perde o controle. E, querendo ou não, eu não sei se vocês são assim como eu, mas a gente gosta, né, de ter o controle, de saber que rumo aquela coisa vai acontecer, né? E a gente fazendo, a gente sabe, mas a gente delegando para outras pessoas, a gente não sabe, porque cada pessoa tem uma forma de fazer, né, algo, porque a gente tem esse problema, né, de querer ser perfeito em todas as áreas. Então, se a gente fizer, vai estar perfeito, entre aspas, né, porque não existe nada perfeito, mas na nossa cabeça, a gente acha que só vai ficar perfeito se a gente fizer. Se outra pessoa fizer, não vai ficar bom, não vai ficar bom o suficiente, né, para a gente. Aí outra dificuldade que eu tenho, né, não vou mentir aqui e dizer que eu não tenho mais, tenho sim, a dificuldade em pedir ajuda. Eu não gosto de pedir ajuda, de forma alguma. Eu estou criando maturidade, tentando mudar isso, não é fácil, é muito difícil pedir ajuda. Muitas vezes eu estou cheia de coisas para fazer, mas eu não quero pedir ajuda a ninguém. Pronto, tem uns dias desses que eu fiquei doente. Aí eu tenho duas filhas, uma de 7 anos e outra de 10 meses. Então, e meu marido trabalha fora. Então ficou um caos, porque quem é mãe sabe, quando a gente adoece, a casa vira de cabeça para baixo. Mas o que eu fiz? Fiz as coisas que dava para fazer, organizando o que dava para organizar, tentei priorizar eu ficar boa e os cuidados com as minhas duas filhas, né? A casa eu deixei virar lá. Quando eu ficasse boa, eu resolvi o problema. Mas eu priorizei essas duas coisas, que no caso foi eu ficar boa e o cuidado com as minhas filhas. Mas tem pessoas que, assim, não é de familiares, mas minhas vizinhas. Eu tenho umas vizinhas, graças a Deus, muito boas, que elas falam, mulher, porque você não avisou que estava doente, a gente podia ajudar você em algo, poderia ficar com a minha para você descansar um pouco. Quem disse que eu peço? Não tenho, não consigo, gente, não consigo de forma alguma. Pronto, outro relato foi quando eu tive minha bebê. Eu tive que passar um tempo em casa, né, com o resguardo e tudo, e meu marido ele só pôde ficar comigo uma semana em casa. Então, os outros dias, até o meu resguardo acabar, eu tive que deixar a minha filha mais velha em casa, porque eu não tinha como deixar. Teve pessoas que se ofereceram, sim, para levar ela para a escola, mas eu não consegui deixar por conta disso, né, de não conseguir pedir ajuda e puxar que eu estou incomodando, mesmo a pessoa me oferecendo ajuda, mas eu coloquei na minha cabeça que eu estou incomodando. Então, muitas vezes eu passo por apertos de verdade, mas eu prefiro passar sozinha do que pedir ajuda de outras pessoas, até no meu marido em si. Muitas vezes eu faço coisas que ele poderia me ajudar, mas eu não peço. Não tenho uma bola de cristal para adivinhar o que eu estou precisando, né? Se eu não falar, se eu não pedir,
ele não vai ter como me ajudar. Então, essa questão de pedir ajuda, eu ainda tenho uma dificuldade muito grande. Estou trabalhando com isso, estou melhorando, já melhorei um pouquinho, já aqui, papos de amigas tem que ser real, né? Estou compartilhando com vocês a minha realidade, então eu não consegui mudar isso totalmente, mas trabalhando nisso, espero que um dia eu consiga pedir ajuda quando for preciso. Outro problema que eu sempre tive é assumir responsabilidades que não eram minhas. A gente tem a casa, né? E tudo quem cuida, assim, quem cuida mais referente ao lar sou eu. Meu marido, como ele trabalha fora, ele tem a responsabilidade dele no trabalho em si. Mas muitas vezes eu assumia, porque pronto, quando ele chega do trabalho, ele tem um tempinho, né? Antes da gente dormir e tudo. Muitas vezes eu assumia responsabilidades que poderia ser dele. Algumas coisas que ele poderia fazer para me ajudar, eu não deixava, eu fazia tudo. Então eu ficava mais sobrecarregada ainda, porque responsabilidades que não eram minhas, eu estava fazendo. E pegando já esse ponto, o ponto que eu falei, né, de querer controlar tudo, porque se eu fizer, eu sei como é que vai ficar. E a gente quer que esteja tudo perfeito, né? A gente acha que a gente coloca isso na cabeça que só vai ficar perfeito se a gente fizer. Mas não é assim, né? Porque cada pessoa tem uma forma de fazer algo, mas a gente coloca na nossa cabeça que só vai ficar bom se a gente fizer. Então eu pegava responsabilidades que não tinha nada a ver comigo e colocava mais coisas em cima das minhas costas. Aí não tem questão que aguente, né? Aí por querer dar conta de tudo, por pegar a responsabilidade de todo mundo, quando eu precisava, o corpo, o corpo nos avisa, né? Quando tá precisando. Quando eu precisava descansar, eu não conseguia. Por quê? Porque eu me sentia culpada. Não, se pronto, eu me deitava para descansar um pouquinho o corpo. Aí lembrava que tinha alguma louça suja ou que eu precisava fazer alguma coisa, ficava com a mente perturbada, não conseguia descansar, porque a mente não parava um segundo. Ficava me culpando sem necessidade, porque hoje em dia eu melhorei um pouco essa questão, porque antes eu nem me deitava durante o dia, eu ficava o dia todinho rodando, procurando o que fazer, e muitas vezes chegava no final do dia sem ter feito nada do que deveria, né? Mas hoje em dia eu consegui mudar um pouco isso, consigo parar um pouco e descansar, não tanto, mas consigo ainda. A mente ainda fica, né, querendo burlar o sistema, mas eu tô aos poucos me acalmando, tentando parar um pouco, descansar, porque a gente precisa, né? O corpo precisa, não só a mente, mas o corpo chega a um ponto que ele não aguenta mais. Então, ou é tipo aquele negócio, né? Ou você se deita por bem ou por mal. E muitas vezes eu ia por mal, porque o corpo já não aguentava mais. Dar conta de tudo não deveria ser o objetivo da gente, né? O objetivo deveria ser ter uma vida mais leve, uma rotina mais tranquila, realizar objetivos que são necessariamente importantes, mas a gente tem que saber priorizar o que realmente importa para a gente, né? Tem dias que você vai sim conseguir fazer tudo o que você acha que precisa fazer, mas tem dias que você vai ter que escolher qual prato você vai equilibrar. Tem dias que eu equilibro mais o prato da maternidade, tem dias que eu equilibro mais o meu autocuidado, tem dias que eu equilibro um pouco mais o meu casamento. Não que eu deixe nenhum desses pratos cair, mas tem dias que eu vou ter que priorizar um ou outro. Eu não vou conseguir priorizar tudo de uma vez. E hoje em dia eu tento entender isso e dizer, não, Fernanda, hoje você tem que priorizar isso. As outras coisas você vai encaixando aos poucos, né? Que esse é o meu objetivo hoje em dia, priorizar o que realmente é importante para mim. Então, como eu falei, eu já mudei bastante em vários aspectos, essa questão de delegar a tarefa, de não estar assumindo responsabilidade que não é minha, aprender a pedir ajuda. Graças a Deus eu melhorei muito essas questões, preciso melhorar ainda, mas isso eu acredito que ao longo do tempo, né, a gente vai criando maturidade, aos poucos a gente vai conseguindo se adaptar à nossa realidade, né, que a gente é ser humano, a gente não é robô, a gente não vai conseguir dar conta de tudo. E muitas vezes, eu estava até vendo esses dias que tem
Muitas pessoas que querem ser a Mulher Maravilha, não, vou fazer tudo, eu consigo fazer tudo, mas não é assim, infelizmente não tem como, porque igual eu disse, a gente é ser humano, não somos robôs. Robôs e até os robôs têm uma limitação, né? Que eles não, eu acredito que eles não façam tudo o que a gente faz e a gente não faz tudo o que os robôs fazem. Tem que ter um equilíbrio, né? Então, é normal você não conseguir dar conta de tudo, é normal não sair tudo perfeito, que não tem como sair, que a gente somos imperfeitos. A gente só tenta fazer o melhor que a gente pode no momento. É isso que a gente tem que priorizar. Às vezes, a decisão mais corajosa que a gente tem não é a gente querer fazer mais, e sim aceitar que você não precisa fazer tudo sozinha. Pessoal, eu quero deixar uma pergunta para vocês. O que é que vocês estão carregando que vocês podem deixar de carregar? No caso, deixar de fazer aquilo, delegar para outras pessoas. Deixa aqui nos comentários para eu saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.